Agora sim, estamos de volta. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Geek. Entrando aqui mais um episódio do Nó de 8 aqui na rádio. Hoje eu tô muito feliz porque eu tenho a minha apresentadora, a minha co-apresentadora do meu lado de novo. A Lívia voltou. A gente tava com saudade, Lívia, não nos abandone novamente. Apesar de que eu tive uma convidadas maravilhosas, a Amanda e a Marília. Voltem também, por favor. Se eu pudesse, eu lotava essa sala aqui de melhor, gente. Né? Na verdade. Teremos outras convidadas também muito boas. Nas próximas semanas temos novidades. Sim, então fiquem espertos que vai ser muito bom. E hoje a gente vai trazer aqui um assunto polêmico, porque é isso que a gente faz, né, Lívia? A gente tá aqui pra falar o que as pessoas não querem ouvir, né? Isso aí, a gente fala, a gente repete coisas. Porque às vezes a pessoa ouve e ela não assimila. Então a gente repete de novo. De outro jeito, pra ver se agora vai. Exatamente. E de novo, e de novo, e de novo. E o assunto hoje... Bom, recentemente lançou a última temporada de Orange is the New Black. A 7ª temporada. A última temporada. Que é uma série que, assim, abriu caminhos, né, na televisão de streaming, né, no caso, Netflix. Televisão de streaming, que ano estamos? Eu não sei nem se eu tô falando certo, televisão de streaming. Estou sentindo assim que eu estou em 2042 no momento. Ficção científica. Mas é uma série que surgiu num momento com algumas representações muito, assim... normalmente muito invisibilizadas na televisão. Trouxe um elenco predominantemente feminino. Então a história é de uma mulher, a Piper Chapman. É uma história baseada numa história real, né? Essa pessoa existiu mesmo. Que é presa por, se eu não me engano, tráfico de drogas, né? Mas assim... Tráfico internacional de drogas. Ela assim, ela é uma patricinha, patricinha privilegiada. Fez faculdade particular. Exato, resolveu carregar umas drogas pra lá e pra cá. Basicamente foi Viver isso. a vida doidada, né? Isso. E aí ela e a namorada são presas. E aí a história é dela na prisão. Tipo, inicialmente a pena dela é bem curta, né? Acho que são 6 meses e depois isso acaba mudando e tal. Mas aí a gente conhece todas as outras personagens que são basicamente as prisioneiras de Litchfield, né? Que é essa prisão feminina onde se passa a história. E assim, elas são muito diversas. Então assim, é basicamente só mulher. Você tem negras, transexuais, lésbicas, bissexuais, latinas, tem de tudo. E assim, com histórias muito complexas, muito bem representadas. E é uma série com a maioria das protagonistas mulheres. Então a gente tem esse diferencial aí, que foi o que chamou a atenção quando começou a série. Sim, você tem homens assim no papel de guardas. O diretor da prisão, o Caputo, ele é quase homem. sempre em posição de poder. Inclusive. Sim, situações muito assim, desagradáveis, né? E constrangedoras para as mulheres também. E aí a série, ela tem uma estrutura que eu acho que é meio Lost, assim, eu associo com Lost, que é flashbacks, né? Sim. Às vezes um episódio foca... você tem... A vida de uma detenta. Pois você tem as principais, assim, que deve somar, tipo, umas 10 personagens. E aí, a cada episódio, você vai tendo flashbacks de uma delas, uma atenção maior para alguma delas e tal. E, assim, é muito interessante, é muito inédito, assim, você ver uma série. Era, pelo menos, na época. E ainda hoje, eu acho que a gente não tem algo assim, né? Que seja tão, assim... Que trabalhe tão bem a representatividade feminina em todos os seus aspectos, né? Na televisão. Então... É o que me deixa mais triste de perder hoje. Eu assisti a última temporada, mas ainda faltam uns 2 episódios. E eu não... Estou adiando, assim, o fim. Sim. E, assim, é uma série que mistura... É pesada, porque você fala de mulheres, né, na prisão. Mas ela tem um toque de leveza, né? Tem um pouco de humor. Tem um humor muito inteligente. No caso, o roteiro é muito bom. Sim. Não quer dizer que não há defeitos. Há defeitos, assim. Até na própria representação da bissexualidade da Piper, né? Que ela nunca se diz, sou bissexual. Ela se relaciona com homens e mulheres, mas ela não fala nada. Ou pansexual, no caso. Mas...
do que a gente tem hoje, ou tinha, porque hoje tá muito melhor em questão de representatividade do que quando começou hoje, há uns 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás. 7, né? 7 anos foi, já, foi né? 7 Sétima temporadas. temporada. Parece que foi ontem. Parece, gente. Faz Há um 7 tempo. anos atrás era pioneiro, e agora a gente pode falar com felicidade a outras séries. Sim, tem outras. E assim, a série ela evoluiu ao longo dos anos também, porque inicialmente você tinha uma crítica, né? Que, ok, as personagens são muito diversas, mas a principal continua sendo uma mulher branca. Mulher branca, Sim, privilegiada. É a partir do olhar dela que a gente vê a história das outras, né? Inclusive, Netflix incrível. Saiu também esse mês a nova temporada de There White People. Eu não teve comecei uma a ver crítica ainda. a Handmaid's Tale sensacional. A Sam estava assistindo Handmaid's Tale. Desculpa, gente, vou contar. Não é spoiler, é só uma cena desconexa. Não vai dar nenhuma... Nenhum spoiler. Spoiler do enredo, mas a Sam tava assistindo e ela queria. Eu quero que essa moça branca se dê tão bem, porque ela não consegue sair do seu sofrimento. E aí fala aquela grande... foi muito escrachado, Lara. Perfeito, sem defeitos. E falando da grande coisa que foi o Handmaid's Tale, que ignora que houve a escravidão, né? Sim. Então, Sim. incrível. Netflix tem sido muito feliz nessas produções que ele se objetiva a ter esse olhar de diversidade. Uhum. Porque há produções que não. Sim, e assim, mesmo as críticas que Orange recebeu por conta dessas coisas, eles trabalharam nas temporadas seguintes, né? Então tem a questão, então assim, tá numa prisão, então a maioria das detentas são negras e latinas e tal. Sim, tem muitas, mas também tem brancas, né? E todas elas têm uma história por trás. E a série faz um trabalho muito legal de trazer violência policial também, violência específica contra negros, né? Como um tema na série. Então, acho que ouviram as críticas e colocaram em prática, né? Tentaram melhorar no que não estava bom. Então, é uma série que, assim... É uma pena que vai acabar mesmo. Mas eu acho que toda série tem que acabar. Tem que ter um fim, né? Tem que ter um fim, tem que ser um fim pensado. Não pode ser uma coisa mal feita. Não pode deixar o negócio rolando até ficar chato, Não né? pode estragar as personagens preferidas das pessoas. Não, assim, não pode deixar ninguém louco do nada. Sabe o que é isso, né, gente? É rancor de Game of Thrones. Isso, não pode fazer a personagem ir lá e queimar uma cidade inteira, sabe? E comparar com o isso nazismo. Isso aí, assim, vamos não fazer isso, por favor. Embora eu não tenha assistido ainda o final de Orange. Estamos adiando eu não o sei final. se alguém não pegou um dragão e tacou fogo na prisão. Mas... eu já assisti até quase o final e vou falar que tá muito bom, só que deixa aquele gostinho de quero mais, viu? Né? Porque tem... É Mesmo assim que eles tem que tendo acabar, fechado, mas é assim que tem que acabar. alguns personagens que eles não tocaram tanto no assunto, assim, que eu senti falta. Uhum. Tem que priorizar alguns, né? Porque são muitos personagens. Sim. E aí, uma coisa que eu acho interessante em Orange é que as personagens femininas são bem exploradas e os masculinos também. Embora tenha bem menos, né? Personagens masculinos do que femininas. Mesmo sendo poucos, eles acabam tendo também uma história por trás. O histórico deles também é explorado em flashbacks e tal. Então, até os que são ruins mesmo, você vê, né, uma construção para ele chegar naquilo. Uhum. Você consegue ter empatia também, assim, não é assim, bem e mal. Ou né? é uma crítica à masculinidade, ao sistema de poder, ao sistema carcerário americano. Exato. À própria socialização masculina. Sim, exato. Tipo, é como deve ser apresentado, né? Como produto de um meio. Todas essas pessoas. Então, os homens também... que eu tava falando, não tem bem e mal. Tipo, Sim. as pessoas são humanas e humanos têm partes boas e partes ruins e são cinzas, né? Não são branco nem preto. Então, mesmo nisso, mesmo com os homens, a série faz justiça, assim. Não cai numa misandria, né? Que poderia cair, assim, essa é uma série com protagonistas femininas, então vamos avacalhar os homens, sabe? Não. Quando a gente pede igualdade, acho que o medo é esse, né? Sei lá, de quem, mas de alguns homens que não têm muita noção da realidade do que a gente tá reivindicando. Mas vocês podem ficar sossegados, porque, né, sabemos o que significa igualdade, sabemos que as pessoas têm que ser representadas de maneira complexa, né? Homens e mulheres, como são mesmo na realidade, né? E aí a gente entra num tema
que foi resgatado nessa temporada. Em 2017, a gente teve o início das manifestações do Me Too, né? Se vocês vão lembrar, começou com uma série de denúncias a um produtor de Hollywood, o Harvey Weinstein. Uhum. Dezenas de denúncias, na verdade. É um grande produtor, tem... né? Quem dera se fosse só algumas, né? Sim, um dinossauro, assim, da indústria. E o que acontecia é que, bom, convidava atrizes para o quarto de hotel dele, mostrava o pinto, esse tipo de coisa, né? Que esses caras fazem. E aí, as mulheres começaram a falar sobre isso. E aí, esse cara... começou toda uma discussão, né? Muitos outros começaram a ser acusados, né? Porque daí... Criou-se uma campanha, falou no Oscar. Criou uma rede de solidariedade entre as mulheres também do meio. Que não só as famosas, inclusive, né? Exato, assim, as mulheres que trabalham por trás das câmeras e parte do público também, que começou a denunciar assédio no trabalho. Exato. E aí, criou todo um movimento que até hoje, né? Criou um movimento em Hollywood que, assim, acho que virou ONG até. Enfim, tem toda, né, uma questão aí muito debatida do assédio no trabalho, principalmente, né? E o que é exatamente? Porque a gente tem uma ideia de assédio, muitas vezes, que não é... Assim, a gente não identifica como assédio o que é assédio, né? É muito... nebuloso, né? É muito nebuloso, sim, convenientemente nebuloso, né? É muito... convenientemente nebuloso. Isso, eu vou colocar esse o título do vídeo. Adorei. Assédio no trabalho, convenientemente nebuloso. Mas... é porque a gente é ensinada a aguentar muita coisa como mulher. Sim, assim... E aí é muito do... ai, não, mas isso é normal. Os homens fazem isso mesmo, é assim. Você vai denunciar o seu colega que é pai de família e tem 3 filhos porque ele fez uma massagem no seu ombro? Então, é o tipo de coisa que é naturalizado, né, na nossa sociedade. O corpo feminino, ele não é respeitado. A gente anda na rua e a gente ouve pessoas mexendo com a gente. Então, isso, assim, não tem a ver... tem a ver com sexo, mas tem muito mais a ver com poder. Dinâmicas de poder, né? Quando você anda na rua e alguém mexe com você... a mensagem por trás é que, assim, a rua é minha. Quem tá mexendo, eu pertenço, tipo... e você é um objeto que eu posso falar sobre, que eu posso tocar, que eu posso, né, tipo... e aquilo ali é uma ameaça pra qualquer mulher que ouve uma cantada na rua. Você nunca sabe, né, aonde que vai chegar. Então, isso. você não paquera a garota falando, e aí, gostosa, não sei o quê. Não é assim, gente. Esse não é o objetivo, né? Sim, então é muito complicado. E o bottom line, assim, o que isso significa é que a gente é muito desapropriada do nosso próprio corpo, né? Os homens sentem no direito de comentar, de tocar, enfim, de interferir com Isso vai... com o nosso corpo. E assim, quando eu penso, eu acho que você também, Lívia, mas quando eu penso em fazer alguma coisa com um corpo masculino que eu não conheço, ou que não tem tanta intimidade, que, sabe, não é meu namorado, ou coisa assim, que fazem normalmente comigo, de homens fazendo comigo, eu fico muito desconfortável. Tipo, eu nunca faria, sabe? Eu nunca pegaria de certa forma. Os homens não têm noção de limite. Isso, eles pegaria na cintura, sabe? Assim, fica muito claro. Vocês podem achar que não, mas é muito claro quando acontece esse tipo de coisa. É muito claro e é muito diferente. E é a gente não chega na amiga colocando a mão na cintura e falando, oi, tudo bem, minha querida, sabe? Sim. A gente não faz isso. Então Inclusive, mulheres se relacionam com mulheres. Atenção, você que tem amiga lésbica, bissexual, pansexual, você já viu ela fazer isso com você? Não viu. Pois é, então assim... não viu. É uma questão de poder, né? Dessa dinâmica perturbada de poder entre homens e mulheres, que os homens sentem no direito, né? De fazer coisas com mulheres que as mulheres não se sentem no direito de fazer com homens, porque, né? Respeito. Minha amiga Arielle tá assistindo. Beijo, fada da revolução, @Fonsecano, sigam esse anjo. Beijo, Arielle. Arielle, né? Isso, Arielle. Beijo, Arielle. Tá em Campinas. Obrigada por ouvir. Então... pra gente é muito claro, mas eu acho que é tão naturalizado que não fica claro pra maioria das pessoas, né? Que, pô, mas foi só um toque, foi só um toque na sua cintura, foi só um comentário inofensivo. E às vezes, esses foi só um toque, foi só um comentário, são coisas repetitivas e compulsórias que começa a gerar uma situação de desconforto constante. Porque uma coisa é uma coisa isolada,
E aí, como... Não que não tenha problema a coisa isolada, tem sim. Só que a gente fala desse ambiente de terror que cria no ambiente de trabalho, que é o que mostra a Orange na segunda temporada. Uhum. Com o Caputo e a guarda, como é que é o nome dela, Lara? Você lembra? Eu lembrava, Lívia, agora eu não lembro mais. A gente colocou aqui o nome dela é Suzy, será que é? Acho que Susan não é a Susan, a é atriz? Susan. Acho que Susan? sim. Acho que é Susan. Aquela branquinha com olho verde, Isso, bonitinha, super fofinha. que o Caputo gostava dela, né? Ele tinha uma afeição por ela. E o Caputo passava dos limites de um jeito muito hard, né? Isso, assim, Que era desconfortável de ver pra gente. sim. E E ele é um é homem hard, bom. mas ao mesmo tempo é sutil, porque não é pegar na bunda, não é fazer um comentário sexualmente explícito. É, tipo, fazer um elogio. Não bem-vindo naquele ambiente. Não. É convidar pra algum lugar fora. É tipo, né, demonstrar um sentimento, alguma coisa que deixava ela constrangida, né? É um ambiente de trabalho, ele era chefe dela. Sim. Então, assim, a pessoa, ela fica numa situação muito difícil. Tipo, se ela falar qualquer coisa, ela tem que ver que pisar em ovos, né? Se ela falar alguma coisa, ela pode constranger ele, deixar ele indisposto contra ela. E o emprego dela, de repente, tá em risco. Susan Fisher. Se ela ceder, né? Ou se envolver com a pessoa e tal, o emprego dela tá em risco também. Então... Sim. E no muito caso, complicado. na série, foi muito complicado. Porque a gente viu o lado dele e a gente viu o lado dela, né? E é muito legal. Acho que a coisa mais sensacional do Orange é mostrar isso nesses dois episódios diferentes. Mostrar como que teve impacto naquela mulher. Aquilo lá que a gente viu que pro Caputo foi uma coisa normal. Ele não se sentia um assediador. Entendeu? E isso é muito comum. Eu não vou me nomear assediador porque não foi minha intenção. Mas aí... Agora, nessa última temporada, né? O Caputo vai confrontar ela quando ela participa do Me Too. Ela posta no Facebook. E ela fala, cara, você me convidou pro seu show da sua banda que tem um nome pornográfico e mudou meu horário de trabalho pra que eu fosse. Olha que coisa pesada. E o Caputo não pensou naquela hora que ela sentiu ofensa. Aliás, ele não pensou em momento nenhum, né? Porque tava demais. Não tava normal aquilo, né? Sim. Ele gostava dela, ele falava comentários, era invasivo eu acho que, do espaço eu acho que pessoal. o fato dele não... a linha entre assédio e não assédio é muito nebulosa, como a gente falou. Mas aí já começa que ele já tinha interesse romântico na funcionária, né? Sim, assim, pra gente é claro, mas essa linha, mas assim... Como sociedade, a gente não ainda entendeu. Não. E porque ele tinha sentimentos nobres por ela, românticos e não sexuais, né? Explicitamente, assim. Porque o Caputo ele é um se achava, bom homem, né? exato. Ele se acha não um bom achava moço. que era assédio aquilo. Bons moços não estupram, bons moços não assediam, bons moços nada, né? Exato. O Caputo não ia estuprar a Susan. Mas o que ele fez é assédio, sim. Sim. Entendeu? E pode ter um impacto na vida dela. Teve um impacto, tipo... E ela achou que tinha sido demitida por isso, o que foi pior ainda. Exato. Então colocou ela numa situação muito complicada. Ele fala assim com ela, não, eu não te demiti por isso, eu te dei várias chances, porque você era uma péssima guarda, ele fala pra ela. Tô dando spoiler um pouco já, mas a gente tem que falar disso pra continuar, né? E ela fala, não... Mas você não sabe. Eu era a única guarda que sabia espanhol e traduzi todas as ligações da detentos que sabiam espanhol. Como que eu era uma péssima guarda? Você me demitiu porque eu não quis ficar com você. E então, esse ponto das duas versões da história tão discrepantes, eu acho que foi o mais foda que a Orange fez. Sim. O mais foda mesmo. E outra, falando sobre mulheres e ambiente de trabalho. As mulheres não tendem a apresentar as coisas que elas fazem e querem ser reconhecidas e não pedem aumento. Então, são coisas que pra gente pesa muito também. Porque os homens, eles têm tendência mais... eu fiz isso, esse é meu relatório, eu quero um aumento por isso, por isso, por isso. E as mulheres não chegam lá, elas esperam que sozinhas elas sejam reconhecidas, né? E sejam parabenizadas por fazer o certo. Sei lá, chegar no horário, ser uma ótima funcionária, se esforçar. E essa parabenização não vem. A gente não é incentivada a se autopromover, né? Porque uma mulher que, confia nas suas habilidades de trabalho é o quê? Pretensiosa. É metida. É uma megera.
Então, a Vamos gente não é criada pra se impor. Pra entender o que são nossas habilidades, o que são fraquezas, o que são pontos fortes. Uhum. Aliás, escutem Mamilos, meninas. Sim. Incrível. Muito bom podcast, gente. E eu ia falar alguma coisa agora que eu esqueci. Que era A gente sobre... tava falando sobre a linha tênue do assédio, de como ele mostrou as duas versões dessa história. Porque a gente vê muito isso no Twitter também. Quando vem uma menina falando de um relacionamento abusivo inteiro, ela descreve todo aquele relacionamento abusivo e vem o cara e fala, mas não foi nada disso! E não sei o quê. Uhum. Então eles mostraram muito bem os dois lados da história. E num ponto de vista, foi assédio sim. Foi assédio sim. O Kabuto não tinha consciência nenhuma. Uma, porque ele é muito tonto como personagem, ele não tem esse tato. Duas, porque a gente tá numa sociedade patriarcal machista que permite que ele faça isso. Uhum. E 3. Qual é o terceiro, Lara? 3? Não sei. Qual é o terceiro? É pra saber qual é o terceiro? O roteiro queria falar disso, sabe por quê? Ah, muito bom. Eu falei, nossa Porque senhora, tô uma das perdida. atrizes participou do Me Too. Ah, sim, é verdade. A Yael... Eu não me lembro sobre o nome dela. A moça que faz a atriz que faz a Lorna, A né? Lorna. Sim, ela denunciou um ator na época que tava acontecendo as denúncias e tal. E a série acabou, né, trazendo esse assunto à tona até como, né, uma forma de reforço reativar. e um apoio Exato. a essa atriz que participou, que é incrível. Exatamente, muito bom. Assim, é aquela coisa de retratar e versus endossar, né? A série, ela traz essa realidade e ela toma partido. A série fala, assim... Deixa claro que aquilo sim foi assédio que o Caputo fez. E cria situações ali... E não quer dizer ali... que ele é um homem mau. Exato. Que aconteceu. Uhum. Mas que ele tem que aprender com isso. Ele tem que aprender. E ele não pode mais fazer isso, entendeu? E ele tem que entender que ele O que são danificou uma limites, pessoa, que é o ele que machucou uma pessoa. o que é espaço pessoal, o que se pode, o que não pode, que é o que a gente falou. E às vezes os caras não entendem que pra gente vir pegando na nossa cintura já é assédio, entendeu? Uhum. E é uma coisa comum, Sim. né? Sim, em qualquer situação, não só no ambiente de trabalho, né? No ambiente de trabalho é mais grave ainda. Mas em qualquer dependendo situação, da isso é família ruim. também, aquele tio que chega e dá aquele beijo Sim. molhado na sua cara, que tipo, não é legal, não é confortável. Exatamente. A A menina gente não tá tem nem sacando, peitinho, a tem nem gente 12 entendeu. anos, é sua sobrinha, Uhum. sabe? É muito feio. Estamos falando aqui de realidade, né? Uhum. Mas até me perdi. Com ódio. A Lívia, ela vai ficando irritada. Eu vou ficando irritada, Ficando vou brava. lembrando das coisas. Sim, mas é uma coisa que tem que ser muito discutida ainda. O que é assédio? As pessoas não entendem. Tem gente que questiona ainda cantada de rua como assédio. Gente, isso aí, pelo amor de Deus, sabe? Chega, né? Se coloca nessa situação. Cansadas. Se você é um homem, você andando na rua e um cara, tipo, mexe com você e você não sabe que essa pessoa é capaz. Tipo assim, o cara pode estar de boa, ele pode estar só fazendo um comentário pra você. E eu acho que a maioria deles estão, sabe? Mas você, como uma pessoa que tá recebendo isso, você não sabe o que esse cara quer, o que ele é capaz de fazer. Toda cantada soa como uma ameaça. Como toda cantada de rua, toda assédio de rua, soa como uma ameaça pra gente e faz o coração bater mais forte, a gente fica com medo. Porque também vem o histórico dessa violência que a gente sofre desde mais nova. Mulheres são estupradas. Fazer uma piada com relação a isso, com relação ao assédio, por exemplo, vai pesar todas aquelas vezes que a gente foi assediada. Uhum. Sabe? Exatamente. Todas aquelas vezes que a gente se sentiu diminuída enquanto mulher, todas aquelas vezes que a gente tava passando na rua e teve uma cantada, todas aquelas vezes que diminuíram nossa capacidade intelectual enquanto mulher, ou algum relacionamento abusivo que passou. Quando você faz uma piadinha idiota em relação a isso, a gente lembra tudo. Uhum. Não é Aí, brincadeira, a gente não tá num momento ainda que isso, de falar sabe, sobre isso, é sabe? tranquilo fazer piada sobre isso. Não é, porque isso acontece Por isso que é ainda. importante escutar, conversar, se colocar no lugar do outro. Isso que a gente tá aqui em posição de mulher branca, mulher Sim. com estudo universitário. Privilegiadas pra gente cacete. também tem a questão de ouvir a outra Uhum. e outras mulheres que não estão nessa posição que nós estamos. Exato, que tem realidades diferentes. Nunca falar por elas, mas ter consciência dessa realidade e ajudar a dar voz e mostrar que não é só isso também, né? Uhum. Mais um último comentário aqui sobre assédio no trabalho, que tem um nível de complexidade um pouquinho maior. Que a pessoa tá ali numa situação, às vezes, de diferença de poder, né? Com quem tá assediando. Sim. Geralmente é um chefe, alguém que tá numa posição que pode ferrar a sua vida, entendeu?
Isso é uma coisa que foi muito questionada durante os movimentos do Me Too. Por que não falaram antes? Isso vem acontecendo há décadas. Tipo, por que ninguém falou nada antes? E justamente por isso. Geralmente, quando uma mulher fala alguma coisa, ninguém acredita, primeiro. Sim. Né? Ela é a culpada, Começamos ela por aí. quis, porque ela tava no hotel com o cara, sabe? Tipo, você imagina você começando um trabalho, tipo, o seu chefe te chama pra conversar. Você vai falar, não vou, sabe? Tipo... Aliás, tem um episódio de Girls incrível disso. Então, muitas séries estão trazendo esse assunto à tona, né? Então, assim, é uma situação muito complicada, muito delicada. E as mulheres são totalmente desempoderadas nessa situação. Então, é totalmente injusto você cobrar que elas arrisquem a própria segurança, o próprio emprego, que seja, a própria carreira. É inviável você esperar isso, sabe? Agora, eu me pergunto, muitos homens sabiam também, por que os homens não se manifestam? Né? Por que os homens não fazem alguma coisa, não denunciam? Aliás, eu lembrei de duas partes do episódio agora. Uma foi que o Caputo foi pedir conselho pra quem? Pra aquele cara lá, que eu até esqueci o nome dele, por ódio, que eu odeio, que é o velho. Que era guarda. Que era horrível. Assistente social. E ele vivia assediando as detentas. Ele era muito lesbofóbico. Ele era nojento. E ele falou assim pro Caputo: olha, Caputo, quando eu entrei aqui no meu emprego novo, eu já avisei o meu chefe que eu não sabia muito lidar com as pessoas. E quando ele veio falar que eu passei do limite com a Vilma, que eu ficava passando a mão no ombro dela e falando coisas constrangedoras, ele me deu uma segunda chance porque ele já sabia que eu não tinha muito tato com as pessoas. Famosa passada de pano. Sim. E ele, enquanto homem nessa posição de poder, que já vinha e já era um abusador compulsório, ele sabia usar o sistema a seu favor. Ele já sabia que ele seria protegido. Então, aí temos a diferença dele que era uma pessoa consciente desse abuso, do Caputo, que assediou sem ter consciência. Mas, no próprio episódio, a própria namorada dele, que é incrível, a personagem dela é incrível. Eles estão tentando ter um filho, já namoram um tempo. Ela era superior dele uma época, mas mesmo assim, olha pra você ver, ela era superior dele. Só que ele descobriu um esquema de corrupção, que ela tava mexida com o... Tô dando spoiler, gente, não dá. Se você não assistiu, não assista mais. Não, assista sim, que ainda vale a pena. Então, ela descobriu um esquema de corrupção e a primeira relação deles foi uma chantagem por um boquete. E foi isso que ela fala. Quando ele denuncia o assédio, ele fala assim: olha, na primeira vez que eu te vi, você praticamente me chantageou por um boquete. Ele falou: não, você fez porque você quis, você tinha escolha. Ela tinha? Não, ele sabia que ela tava fazendo um esquema de corrupção com o marido senador. Qual que era a escolha dela? E aí entra também como a noção de consentimento é tênue. Também. Os caras acham que sempre a mulher... Ai, por que você não parou? Ai, por que você não pediu pra parar? Ai, mas você não tava lá, você não queria? Ai, mas você não levou ele até a sua casa? A partir do momento que é forçado, meu filho, já não é mais, entendeu? Então, foi muito sutil o jeito que eles mostraram. E tem a ideia de que, se disse sim uma vez, é sim pra sempre. Sim pra sempre. Não, casamento. Não existe estupro marital, que era um negócio que não existia, assim. Já, a partir do momento que é homem e mulher, não existe estupro mais. Que é uma coisa, pelo menos modernamente, já não tem mais esse entendimento jurídico. Viu? Já mudou, né? Um pouco a sociedade. Mas, então... Então, Orange, nesse aspecto, foi incrível. Como eles escolheram mostrar o Caputo em uma situação de assédio que a gente já tinha presenciado. A diferença dele com esse outro cara que era assistente social, enquanto um homem que se acreditava o homem bom. E, ao mesmo tempo, também não escolher mostrar um outro assédio com um dos guardas que são muito escrotos. Que, inclusive, mostram também nessa temporada a discrepância, o brother code, né? A broderagem. A broderagem. Uma das guardas é militar, ela passou pelo exército americano. Ela tentou se incluir no grupo de militares que ela tava. E ela também sofreu um assédio sexual de um colega no exército.
Foi muito Essa feliz temporada- da parte dele de trazer o caso do Caputo e não desses casos mais explícitos, porque os casos mais explícitos A gente todo sabe que ele é um mundo cuzão, sabe. que ele estupraria a menina, Entendeu? Não tem mas ele é nenhuma... um cara bom. Exato. Agora, o Caputo, você fala... né, algumas pessoas podem olhar e falar, mas era sério? Tipo, fica aquela coisa, né? E aí a série vai lá e mostra que sim, era. Sim, a menina tá totalmente abalada, entendeu? Exato. E é importante mostrar também esse posicionamento da vítima, que não está bem. Uhum. E também Como é que agora eu me perdi de novo? Só pra fechar o raciocínio. Mostrou o Caputo enquanto homem bom que assedia. Porque faz parte do sistema social. Uhum. Porque ele também ignora compulsoriamente pensar sobre isso. Sim, então assim, o que a gente faz aqui é exatamente isso. É trazer Mostrar. consciência pra esses assuntos, né? Talvez existam homens que estão aí pensando agora... será que meu comportamento, né... É ruim, tá causando algum dano, né? Tipo, será que eu tô fazendo coisas questionáveis? E que não pensavam nisso antes. Então, o negócio é falar sobre o assunto, falar cada vez mais. De maneira aberta e incluir os homens na discussão também, Exato. porque a gente não tá na sociedade sozinha. Uhum. Exatamente. Sabe, se você se considera um homem bom, um homem legal, o que eu tenho feito sobre isso, o que eu tenho pensado, né? Uhum. E você tava falando sobre a famosa passada de pano, né? Porque realmente nenhum cara lá chegou no Caputo e falou assim, não tá meio chato o que você tá fazendo com a guarda Fischer lá, não? Pois é, assim, eu acho que tem casos em que os homens também, que numa situação que o cara que faz o assédio tá numa posição de poder também e pode ferrar com a vida do cara também, que quer falar alguma coisa, com certeza tem. Né? Os caras que ficam quietos por causa disso. Mas tem também todo um código masculino de que não se questiona essas coisas. Sim. Não se fala sobre essas coisas porque o homem é assim mesmo. E o que se descobriu, tem um educador sexual, um educador que fala sobre prevenção contra a violência sexual. Que fala que do que ele estudou, a maioria dos homens se sente desconfortável com esse tipo de coisa. Quando tem um amigo falando besteira de alguma mulher, não sei o quê. Eles assim, não concordam, mas eles não se opõem por causa desse código, né? Cultura, não dito, de violência, da cultura, de manter essa coisa, né? De que é ruim se você se incomodar, você é frescura. Exatamente. O que eu acho que tá mudando nas gerações novas, né? As gerações novas não aceitam muita coisa mais. E a gente não acha que é chatice, não acha que é mimimi. Acho que tem que cada vez aceitar menos mesmo, que as coisas melhorem. Exato. É um assunto bem complexo e a gente vai falar muito sobre isso ainda, mas eu tô muito feliz que Orange trouxe isso na última temporada de uma forma tão brilhante, assim. Foi tão muito brilhante, bom. Foi. Sim. Até porque a gente nem parou de falar 1 minuto, né? Foi realmente um encerramento poderia e falar tanto. mais ainda. Se você tem interesse, se você quer saber mais sobre isso, entra lá no site do Nó de Hoje, tem bastante texto sobre assédio. A gente escreveu bastante sobre o Me Too também, sobre broderagem. Vou postar esse texto também. A gente vai pôr os links quando o vídeo sair no YouTube também. Isso. Você pode assistir pelo Facebook da rádio, pode seguir a gente nas redes sociais, @RadioGeekBR. E o Nó8.com, @Nó8 nas redes sociais também. E não deixe esse assunto acabar aqui. Continue estudando e continue se conscientizando. Continuando falando sobre, Isso. não passem pano. Exatamente. Questionem suas próprias ações. Questionar, eu tava falando esses dias, é um processo constante de desconstrução de si próprio, né? Sim. O trabalho não acaba nunca. Então, é isso, gente. Muito obrigada por nos ouvir hoje. Semana que vem voltamos na segunda-feira com mais um tema. E muito obrigada. E a gente já pode até adiantar o que é, né? Vamos falar de padrão de beleza. Isso, não vai perder essa, vai ser muito bom. E vamos ter uma convidada muito especial. Então, fica de olho e a semana que vem estamos de volta. Rádio Geek, apaixonados por laranja.